Muita gente falando sobre favorecimento, questionando se esse favorecimento foi além da inscrição e da pesagem, também fazendo questionamentos em relação à arbitragem. Teve um evento anterior, passado, devido por causa da Covid, foi comentado muito que teve muita polêmica na arbitragem em todas as categorias, mas talvez devido pelo afastamento, o pessoal estava vindo de uma situação de pandemia, estava tudo meio que conturbado, mas enfim. E parece que isso ocorreu novamente com menos falhas nesse evento que se teve, que você participou, né? Só que as pessoas, a maioria do pessoal que vai falar aqui é um exemplo. O favorecimento está descarado em todas as federações, sem exceção. Virou uma putaria infinita. Faz tempo que atletas meus vêm perdendo para, não posso falar o nome, né, não posso falar o nome, e depois ele colocou liosos, favorecidos, apadrinhados e etc. Poderia criar um movimento por transparência. Os árbitros deveriam expor as pontuações para todos, dizendo por que fulano perdeu, ponto nisso, e ganhou naquilo. É algo místico. Ninguém sabe onde foram os pontos positivos e os pontos negativos, bem como apresentar toda a contabilidade. Atletas pagam muito por afiliação e inscrição. E essa grana toda vai aonde? Exigindo transparência na pontuação e na apresentação de contas, tornará esse esporte mais justo e limpo. Ou seja, ele quer que a súmula fique aberta ao público, que os juízes, não precisa ser feito isso na hora, óbvio que não é possível, mas que apontem quais são os pontos negativos de determinados atletas, aonde eles pecaram, aonde eles erraram e quais foram os pontos positivos. Até para o pessoal que acompanha o campeonato, que acompanha o fisiculturismo, ter um pouco mais dessa interação. E óbvio que é algo místico, como ele mesmo falou, que é o tal da prestação de contas, valores que os atletas pagam, que hoje estão em valores exorbitantes, e deixar isso de forma transparente e clara. Como é que você responde isso? Eu vou responder por partes, porque são muitas perguntas Sim. na mesma, e eu provavelmente vou esquecer, depois você relê se eu esquecer alguma coisa. Vou começar pelo final. É óbvio que não vai haver prestação de contas, isso aí é uma tremenda bobagem. Desculpa a resposta tão seca, mas é que assim, a Muscle Contest, o Olympia, a Pro League, eles não são federações públicas, são empresas privadas. O maior campeonato do mundo, ele é um campeonato privado, ele está na mão de uma empresa, ele tem dono. Ele não é a federação pública, é a IFBB, que ficou na mão do Santorra, e na Espanha. Tá. Essa é a federação pública, que estava na mão do seu amigão aqui, do Arruda. Meu amigão? Essa amigão do Félix, o amigão. Aquela... Exato. Então, essa prestação de contas, essa coisa maravilhosa, não sei o que, do setor público, agora está na mão de outra pessoa, mas o Arruda acho que perdeu a eleição e recorreu. Não falei esse nome que dá azar, é atraso de vida. Então, essa é a federação que recebe dinheiro do Estado e que tem sim que prestar conta pública. A Muscle Contest, o Olympia, o Arnold Classic, etc, são empresas privadas. Eu não tenho que prestar conta para ninguém. É a mesma coisa que você querer que eu preste conta da minha academia ou o Félix da loja de suplemento dele. Não faz sentido, né? Em relação à súmula, corretíssimo. Inclusive, a maioria das grandes competições em solo americano, as súmulas elas são disponibilizadas no site NPC News Online, assim que saem as fotos oficiais. Muitas vezes no próprio dia, mas na maioria das vezes no dia seguinte ou no posterior. Então ali você já tem as fotografias oficiais do evento e também as súmulas dos árbitros. É óbvio que a pergunta, a resposta, ela se estende um pouco mais em relação aos critérios de julgamento. E as pessoas gostariam que o bodybuilding fosse julgado assim como é julgado a ginástica artística. Ela deu um duplo twist carpado e o dedinho não ficou bem esticado, então X ponto. Infelizmente nunca foi assim no bodybuilding e nunca vai ser. Nós sempre vamos ter critérios de julgamento subjetivos e esse é um problema que a gente vai sempre enfrentar. Isso é natural. Favorecimento, alguma coisa assim? Exato, favorecimento na arbitragem. Sempre haverá não favorecimento, vou colocar isso de outra forma. Sempre haverá discussão.
Eu vou colocar uma coisa muito interessante que aconteceu lá. Eu fiz as entrevistas no dia da pesagem, que eu estava falando, que eu vi o Sardinho e o Giga. Em determinado momento, quando eu percebi que a gente tinha tipo uma cabine, já com tripé, para fazer entrevistas individuais. Estava dando super certo enquanto estava só no feminino. A hora que chegou os homens, era tanto homem, bicho, que eu falei, ó, não vai dar certo. E a gente estava perdendo aquilo. Eu queria ter entrevistado todos os atletas. O que eu fiz? Eu peguei no câmera e falei, bichão, me segue, me dá o microfone e me segue. Eu fui na fila, atacando os caras, chamei aquilo de arrastão maromba. E aí eu já colava no mundo, como é seu nome, qual categoria, e não sei o que, não sei o que. E a pergunta fatídica que eu fiz para todo mundo, se você foi entrevistado, você sabe. E aí, é para ganhar ou não é? Só tinha campeões na fila. E quando o cara dava uma de humilde na minha cara, inclusive, fazia assim, ah não, você tem que ver que os outros até falam, vou tentar de novo. Isso está gravado, está no site, no YouTube da Muscle Contest Internacional, essas entrevistas estão todas lá já. Diego, meu câmera, vamos tentar de novo aqui. E aí, bicho, você veio para ganhar ou veio para perder? Não, eu vim para ganhar, eu vou ganhar. Só tinha campeões na fila. Então, quando alguém perde, que é quase todo mundo, só um ganha. Tem 20 caras na categoria, você tem 19 caras que não ficaram na posição que queria. Eles, obviamente, vão ficar chateados. Então, a reclamação vai sempre acontecer. Não importa se a arbitragem for a mais justa técnica robótica do mundo. Então, isso é natural do esporte. Agora, em relação ao favorecimento, eu, como fã do esporte, tive imensas dúvidas ali, e a transmissão tá gravada, tá no site, tá no YouTube dos caras, e eu errei uma par de vezes, mas eu errei muito mais do que eu acertei. E aí, você sabe que aconteceu uma coisa muito interessante? Na hora de julgar Men's Physique amadora, Kaique Pro, maior atleta brasileiro de Men's Physique do Brasil, 6º lugar no primeiro Olímpia que participou ano passado, forte candidato a ser campeão, o primeiro Mr. Olímpia do Brasil provavelmente vai ser ele. Ele sentou do meu lado na transmissão e começou a narrar Men's Physique para mim. E ele acertou 9 de 10 categorias que ele colocou. Ah, não, eu acho. Ele olhava na hora e falava assim: eu acho que vai ganhar aquele ali. Não sabia o nome dos caras. Então, um cara que entende muito mais da própria categoria, é óbvio, né, que é um grande campeão, atleta profissional e etc., do que eu. Eu não acertei nada. Eu comecei a falar para ele que era mágico, que ele estava fazendo uma de magia negra. Ou seja, o atleta fez aquela puta preparação, tá todo furado, com fome, fudido, com sede, etc. Ele se vê no espelho e ele acha que ele é um campeão, que ele é maravilhoso, e ele é mesmo um grande campeão. Só o fato dele estar ali já é um campeão. Ora, obviamente que sim. Só que e ele cria uma puta expectativa de que agora chegou a hora dele, e pagou caro pra estar ali, e tudo isso que a gente já comentou. Só que isso muitas vezes não condiz com a realidade. E do que eu vi ali e do que eu entendo de verdade, que é bodybuilding mesmo, homens de sunga, né? Men's Physique, apesar de eu ter competido sem invicto, pelo jeito não entendo porra nenhuma. Do que eu vi ali, puta, eu discordei assim pouquíssimas vezes.